Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos os amados irmãos. Tudo bem com você? Como foi a sua semana? Espero que tenha sido uma semana, 10 supimpa, como diriam os meus amigos aí. Bem, nós hoje estaremos iniciando a nova revista da Escola Dominical e eu gostaria que você encarasse essa nova revista com um olhar crítico, tá? Nós vamos começar aqui a primeira lição, que tem como tema uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela está baseada no texto de João 14, dos versículos 15 a 27, e Atos, capítulo 1, versículo 8. Meu nome, para quem não me conhece, é Emanuel de Brito. Alguns me chamam de Manu, outros me chamam de Jonathan. Olha, me chame daquilo que você estiver mais confortável. Alguns até me chamam de Jonathan, né? Meus familiares aí. Então, esteja à vontade para me chamar quando nós estivermos lá no drive-in ou já na nossa igreja para a gente cultuar o nosso Senhor Jesus. Amém? Bem, essa unidade, ela está na unidade 3. Ser igreja com fé e sabedoria. Nós iremos utilizar a unidade 3 primeiramente, essas 10 primeiras lições, abordando a temática de recomeço. Após terminar essa temática e essa unidade 3, nós continuaremos a unidade 1 e depois a unidade 2, tá? Mas antes até da gente começar a aula, eu quero te ensinar a você compartilhar. Há um botãozinho aí, quem está no seu celular no YouTube, que você pode compartilhar a sua aula para alguém que você tenha na sua lista ou que deseja que a palavra de Deus possa chegar à vida dessa pessoa. E a outra forma também é que sempre você entrou no site da Metan, se você não está inscrito, se inscreve lá no canal, como a gente sempre tem abordado, porque ali todo vídeo lançado no canal você vai estar sabendo de primeira mão, ok? Até mesmo a lição da Escola Dominical ou o culto, que nós estamos ali com culto de celebração no drive-in às 18 horas a partir de hoje, hein? Vamos então à nossa aula? Vamos primeiramente ler aqui o texto que está em João 14, dos versículos 15 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é a versão, então, do texto de João, capítulo 14, dos versículos 15 ao 27. A versão que nós lemos aí foi da Almeida Corrigida e Fiel. Agora vamos ler também um texto de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Amém? Feche aí os seus olhos, eu gostaria que nós fizéssemos um momento de oração, pedindo para que o Senhor pudesse estar conosco falando essa manhã. Então feche seus olhos agora neste momento e vamos ter um momento de oração. Querido Deus eterno Pai, estamos diante da Tua presença, ó Deus, primeiramente para agradecer, ó Pai, pelas Tuas obras, pela Tua presença em nossa vida, ó Espírito Santo de Deus. Esteja conosco nessa lição, ó Pai, abrindo nossa mente e coração, ó Pai. E que Tu possas, ó Deus, esmiuçar esta palavra em nosso coração, para que possamos entender qual seja o Seu propósito, o Seu desejo, ó Pai, para conosco. Fala conosco nessa manhã e esteja na casa de cada um dos meus queridos, aonde eles estiverem, seja no seu transporte, seja na sua casa, seja na casa de amigos, em lugares públicos. Senhor, que a Tua presença, ó Deus, possa ir, ó Deus, ao encontro do Teu povo. É esta minha oração neste momento, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bem, antes de começar, o objetivo de nossa aula de hoje é apresentar o Espírito Santo como Consolador, o Espírito de verdade, né? O Espírito da verdade, e doador da força e do poder para a realização do quê? Da missão, do ide. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E também identificar as características da atuação do Espírito Santo na dinâmica da igreja. Bem, antes de começar a nossa lição, eu quero perguntar uma coisa a você. Uma igreja cheia do Espírito. Como sabemos sobre a atuação do Espírito na vida do homem? O que acontece quando o Espírito Santo ele toca ou ele habita na vida de uma pessoa? Você já pensou nisso? Vou te dar um tempinho aí para você pensar, hein? Pensa aí nessa pergunta. E a segunda pergunta também que eu quero que você também reflita, que eu vou dar esse tempinho, é: quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? Quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? Uma musiquinha. O que sabemos sobre a atuação do Espírito na vida do homem? Bem, eu tenho que a atuação do Espírito Santo ela pode entrar em vários aspectos. Ela pode consolar, ela pode aliviar, ela pode cuidar de uma pessoa no momento de aflição, ela pode livrar a pessoa de algumas coisas que podem estar acontecendo, dando a ela entendimento daquilo que está acontecendo. Ela pode alegrar o coração dessa pessoa. Ela pode curar. Tem dias que a gente precisa da ação que Deus possa vir curar aquela dor de cabeça. O poder de Deus vem ali, ó, e te cura. Outra coisa também que pode haver é a libertação. Nós sermos libertos de algo que nos amarra ou que prende a nossa vida. Então o Espírito Santo ele tem diversas formas de agir na vida do homem. Por isso que ele é tão... Abra
tua mente e coração para essa lição. Deus, ele quer falar no seu coração sobre a ação do Espírito Santo, para termos um recomeço de um relacionamento com Deus. Bem, e quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? Você já pensou quantas marcas teria essa igreja? Quais seriam as marcas dessa igreja? E aí? Tem um texto que eu achei muito interessante no estudo aqui que eu estava fazendo da lição, que é o texto de Atos 2, dos versículos 42 e 47, que fala muito sobre a igreja primitiva. E eu vou querer fazer esse parâmetro com a igreja primitiva porque ela é baseado essa ação do Espírito Santo da revista. Ele tem diversos pontos interessantes. O primeiro diz que a igreja tinha um profundo compromisso na palavra e na doutrina. Ela perseverava nas orações. Você tem perseverado nas orações? Opa, estamos chegando, hein? Ela caminha no temor de Deus. Ela louva com alegria ao Senhor. As pessoas vão à casa de Deus ou à casa do irmão, na sua célula ou compartilhar da palavra, com prazer. Essa igreja, a comunhão, ela socorre também os necessitados. E ela também está aliançada com Deus. Aí nós falamos ali, aliançada com Deus, principalmente em todo aspecto da doutrina, da palavra, das suas orientações, daquilo que Deus deseja a ela com missão àquele lugar. E ela também é pragmática. Pragmática tem dois sentidos, né? Ela tem um sentido mais pejorativo, mas o que eu estou colocando aqui é a pragmática no sentido de ser objetiva, ela é sensata, ela é proativa, ela é positiva em sua ação. E o principal, essa igreja, ela é revestida pelo Espírito Santo. Para o quê? Executar e aplicar em sua missão, né? Então, assim, ela já está ali sendo preparada pelo Espírito Santo para que ela possa pregar o Evangelho a todo mundo, ao seu bairro, à sua rua, aonde você estiver. Então, essas são as características de uma igreja, né, cheia do Espírito Santo. Deixa eu colocar aqui um papel, caiu aqui para mim. Aí, voltou. Vamos então aqui, começando para o início de tudo. A Igreja do Senhor Jesus, mesmo diante dos maiores desafios, tem sempre sobre si o poder e a graça do Espírito Santo de Deus. Ele é consolador e o Espírito da verdade, e o doador do poder para a realização da missão. Reconhecê-lo é a grande chave para entender o êxito da igreja primitiva, apresentado no livro de Atos dos Apóstolos. Aquela era uma igreja viva, porque possuía a presença do Espírito Santo de Deus. Bem, até aí tá tranquilo? Beleza, então nós vamos agora entrar na parte do fundamento bíblico. Então vamos para o fundamento bíblico. O texto de Atos 1 nos situa no período de 40 dias após a ressurreição de Jesus, que está descrito em Atos 1:3. Tempo que o Senhor ficou com seus discípulos, falando-lhes coisas sobre o reino. Durante este tempo, o grupo foi orientado a permanecer na cidade, isto é, em Jerusalém. As pessoas obedeceram a Jesus, permaneceram em oração, aguardando o cumprimento da promessa que aconteceu no dia da festa de Pentecostes. O derramamento do Espírito Santo transforma e impulsiona não somente a vida dos discípulos de Jesus, mas de todas as pessoas que permaneceram no caminho, e de outros cristãos e cristãs que foram se achegando à comunhão do povo
de Deus. O capítulo 4 de Atos revela o quanto o mover do Espírito Santo animou a Igreja de Cristo, orientando e abençoando a sua trajetória missionária. O anúncio dessa gloriosa promessa começou nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E estes, não apresentam a pessoa e a missão do Espírito Santo com tanta ênfase como fez o evangelista João Marcos. É ele quem detalha os últimos discursos do Senhor Jesus, antes de sua morte, nos quais por 5 vezes menciona o Espírito Santo. Esse texto que ele fala é o texto que vai de Atos, capítulo 13, versículo 31, até Atos 17, versículo 26. Tá? Esse é um discurso onde Jesus ele começa a fazer a preparação da sua igreja, dos discípulos. Que ele iria ao Pai, à presença do Pai, mas o Pai mandaria aquele que seria o Consolador. E nós vamos também adentrar um pouquinho mais em detalhes sobre isso. Tá? Não vou antecipar. Ao descrever tais palavras, João anuncia a presença do Espírito Santo como uma grande dádiva para a humanidade. No capítulo 14, aos discípulos assustados e temerosos, Jesus, o Consolador do seu povo, promete outro Paráclito, uma palavra que é grega, que vem de Parakletos, para Consolador. O Paráclito que Jesus promete enviar é o Espírito Santo, apresentado por João como o Espírito da Verdade. É o Espírito Santo que impulsionará a comunidade dos discípulos e discípulas a uma comunhão plena com o Deus Pai, o Deus Filho, transformando cada um em morada de Deus. Bem, eu gostaria de estudar um pouquinho aqui, aprofundar um pouco essa fala, que é o seguinte. O Espírito Santo é utilizado por 3 palavras no grego. A primeira é Paráclitos. A segunda é pneuma. E, por último, dinamos. Essa palavra paracleto é utilizada 5 vezes no Novo Testamento, sendo 4 nesse texto, de despedida de Jesus. E o outro vai ser em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Essa palavra tem um significado de auxílio, de apoio, de estar presente. Então, quando você vê ali que o Pai enviará um continuador do primeiro auxílio que foi feito por Jesus, que seria o Espírito Santo, o Consolador. Ele seria o Espírito da verdade, que nos apoia, que nos direciona, que nos auxilia. E vem de Deus para conservar o quê? A verdade que Jesus veio falar, pregar, ser exemplo para a mim e a você. A parte pneuma, ela é utilizada 350 vezes. Essa palavra é mais utilizada na Bíblia para o Espírito Santo, que vem do sentido vento, sopro, respiração, vida. Então, quando você achar aí Espírito Santo em sua Bíblia, provavelmente quando foi escrito no grego, está como pneuma. E essa palavra, ela também é muito interessante, mas ela tem uma certa profundidade. Porque é o seguinte, diferente dos outros, como nós vimos aqui, Mateus, Marcos e Lucas, João foi vamos dizer assim, a pessoa que mais falou sobre o Espírito Santo. Falou sobre o Espírito. Ele pode não... eu, pelo menos,
do que eu sempre estava lendo e tudo, muitas vezes a gente não tem essa ampli- amplitude do que está ali na palavra. Mas cada vez que a gente vai lendo e vendo os sentidos e principalmente vendo o quebra-cabeça, vamos dizer, sendo montado, nós percebemos que o Espírito Santo, ele com a maneira de ser o próprio Deus, ele é a continuidade da revelação de Jesus. Então aquilo que os discípulos tiveram a oportunidade de ter com Jesus, eles puderam ter a intimidade, a continuidade da presença de Deus em suas vidas. E isso é tão importante que hoje nós temos a oportunidade de termos intimidade com Deus através do seu Espírito Santo. Porque ele fala conosco. E uma coisa que é interessante, até vale destacar, é que Jesus, neste discurso, ele dá uma tarefa que, assim, se a gente for pensar na nossa alimentação, a gente vai pensar assim, poxa, eu não vou dar conta. Porque ele fala que nós devemos pregar a todos, a Samaria, a Judéia e até os confins do mundo. Então, se a gente fosse pensar na nossa limitação, a gente não teria condição. Mas o Espírito Santo é aquele que nos anima, é o que nos apoia, é aquele que nos dá condição, ânimo, consolo, direção para agir, para falar as palavras. E a última palavra, que é muito utilizada também, dínamos, ela significa poder divino, habilidade, capacidade, ato poderoso, milagres, é a dinâmica. O Espírito, ele é o agente que capacita a realização das tarefas e funções, mas também faz que o propósito de Deus se realize em nossa vida, em sua igreja. E é isso que dá às pessoas a capacidade de continuar essa atuação missionária que a gente pensa que não daria conta por causa da nossa limitação como ser humano. E eu quero que você possa pensar um pouco mais, porque a gente tem que refletir que quanto mais nós tivermos o Espírito Santo em nossas vidas, mais nós teremos condições, seremos fortalecidos para seguir em frente. Esse momento de pandemia está sendo um momento interessante, em que Deus tem trabalhado a sua igreja. Trabalhado a sua igreja no sentido de buscar a presença, de termos intimidade com Ele, de expor as nossas dificuldades, as nossas limitações. Vamos continuar, porque senão a gente aqui tem muita coisa e o Espírito Santo está falando. Ao afirmar aos discípulos que não os deixaria órfãos, da palavra órfãos, Jesus estava apontando para grandes transformações que realizaria neles e a partir deles. A palavra órfãos designa não apenas quem foi privado de seus pais, como alguém que foi abandonado por eles. Mas, pelo que se observa na narrativa da palavra, deste capítulo, a preocupação dos discípulos está relacionada ao segundo sentido. Não é que ficou privado, mas que foi abandonado por Jesus. A ausência de Jesus deixá-los abandonados diante ao mundo hostil que estava em perseguição contra a sua igreja. Jesus então promete que seus discípulos, seus amigos, não ficariam ali abandonados, pois ele estaria sempre ao lado deles. Jesus mostrou uma missão do Espírito, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas
e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disser. Vemos assim que o derramamento do Espírito Santo é o início da missão dos apóstolos para que o Cristo fosse levado a outros e o seu corpo fosse então formado, o corpo de Cristo. Essa seria a maneira de Cristo reinar em outros lugares, e não somente em Israel. É um cumprimento dessa missão que os apóstolos estariam revestidos de poder. Você lembra que eu falei do Dínamos? Dínamos, o Espírito Santo Dínamos, revestido de poder. A missão era testemunha, do grego martíria, alguém convocado para relatar o que viu em relação ao que está sendo julgado. A testemunha deveria estar disposta a garantir a verdade com a própria vida. Daí a expressão mártir em nossa língua. Quando nós vemos lá Estevão sendo o primeiro mártir, que ele morreu não negando a Jesus. E isso foi aonde a igreja começou a ter um medo. E ela se fechou em Jerusalém. E a gente percebe que quando vem a descida do Espírito Santo, descrito ali em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, através dos seus discípulos, são tomados com poder e eles perdem todo o medo. E aí sim, começa o grande agir, o grande mover da igreja. Até aí está tudo bem? Vamos então continuar aqui para a palavra que ilumina. Com a formação da igreja depois da experiência do Pentecostes, o Espírito Santo passa a se manifestar nela e por meio dela. Ele age em continuidade ao ministério iniciado por Jesus Cristo. E algumas de suas intenções neste propósito são: eu vou destacar aqui três, tá? Três propósitos. Três propósitos que eu quero que você preste muita atenção, que eu quero reforçar isso no final da nossa aula. O primeiro é capacitar a igreja na missão de anunciar o evangelho da salvação. Jesus ordenou: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Isso está escrito em Marcos 16, 15. No poder do Espírito, os discípulos e discípulas cumpriram esta missão anunciando a obra de Cristo e a salvação. Essa também é a nossa missão como igreja: proclamar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Certamente teremos êxito se nossa vida estiver totalmente aberta ao mover do Espírito Santo. Se permitirmos que Ele nos guie a toda a verdade se revelará por meio de nós, e o nome de Cristo será exaltado. Uma igreja cheia do Espírito é impulsionada a testemunhar, a falar da maravilhosa graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto aí é capacitar a igreja na missão de anunciar o evangelho da salvação. Então, uma igreja cheia do Espírito, ela é impulsionada, ela tem um mover, ela tem aquele que, traz o ânimo, que dá a força, que dá a direção e principalmente faz que as pessoas tenham esse desejo de falar de Jesus. Vamos ver o segundo ponto? O segundo ponto é convencer e purificar a igreja de Cristo de suas impurezas. Por vezes nos deparamos com a tentação de se acomodar ou de omitir no anúncio do Evangelho. Uma das causas para isso é um envolvimento maior com as coisas deste mundo, enquanto a vida espiritual vai ficando prejudicada. Quando isso acontece, certamente o pecado encontra lugar em nós. Na ausência dos
frutos do Espírito, as obras da carne imperam. Muitas vezes temos a impressão de que o Espírito Santo não sopra, mas em nossas comunidades. E por vezes lamentamos isto, mas não paramos para pensar no porquê desse silêncio. Será que não é porque ficamos indiferentes ao nosso chamado, diante das prioridades que temos na vida? Será isso, meus amados? O pecado ele nos afasta de Deus e nos leva a falhar como discípulo e discípula de Cristo. O Espírito Santo nos ajuda a renunciar o que não nos convém e nos purifica de toda impureza. O terceiro e último ponto, depois que ele capacita a sua igreja para ir ao ID, mostra seus pecados para purificar a sua igreja, tem um terceiro ponto que é o santificar a igreja. E aí ela está muito intrínseca na teoria wesleyana de santidade. Vamos lá? Na teologia wesleyana, a santidade é um processo. Isso nos traz a ideia de continuidade. Quem escolhe viver com Deus e se assemelha a Ele, assume tal compromisso. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, nos orienta a isso. Segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o procedimento. 1 Pedro 1, versículo 15. O exercício da santidade nos leva à prática do amor e à maturidade cristã. Nesse exercício, a presença do Espírito Santo é fundamental. É Ele que nos capacita a viver em santidade neste mundo. Quer na perspectiva individual, isso é, através dos atos de piedade, que são as disciplinas espirituais de oração, leitura da palavra, e assim por diante, quer na perspectiva social, isso é, através das obras de misericórdia, que a nossa atuação a favor do próximo, da nossa comunidade, de falar de Cristo, ser exemplo a todos aqueles que estão ao seu redor. Não seguimos em santidade por conta própria, ainda que desejemos. Precisamos da graça de Deus. Para isso, pois santidade sem a graça não existe. Pode ser apenas a manifestação da arrogância espiritual. Continuando nesse ponto, o Espírito de Deus nos santifica agindo em nós continuamente, nos ensinando e vocacionando para os propósitos de Deus em nossa vida. A igreja necessita de um genuíno avivamento. O bispo Nelson Leite, nosso saudoso bispo emérito, Nelson Leite, no livro Descubra Agora Como Alcançar o Genuíno Avivamento, afirma que o genuíno avivamento é a manifestação do Espírito Santo. É a atuação do Espírito, prometido por Cristo para ser o companheiro, o consolador, o defensor, o animador, aquele que guiaria o discipulado à verdade e glorificaria a Cristo. João nos dá o referencial básico da natureza e a realidade do Espírito. Atos testifica o nascer e a vivência da comunidade apostólica, o novo Israel, a igreja, através da vida gerada pela dinâmica do Espírito Santo de Deus. Paulo nos fala do vivificar pelo Espírito. Este mesmo Espírito é o agente divino do genuíno avivamento junto aos cristãos, da igreja, da história e de todo o universo e obra divina. Eu acho lindo porque a história de Wesley tem muito disso. Wesley, quando ele teve a experiência do coração aquecido na rua Aldersgate,
ele teve essa presença do Espírito Santo que impulsionou a ele a o quê? Wesley era uma pessoa muito disciplinada, mas faltava algo, essa certeza. E essa certeza foi o Espírito Santo que preencheu na leitura daquele texto. Vamos buscar a presença de Deus. Portanto, uma comunidade cheia do Espírito Santo, ela vive, mas principalmente ela guarda os mandamentos de Deus e assume os compromissos com as pessoas que estão ao seu redor, para serem o quê? Agentes de transformação. Uma igreja, ela tem que cumprir o seu propósito no mundo. E isso faz que nós, eu e você, tenhamos a seguinte consciência, que nós precisamos da presença do Espírito. Sem a presença do Espírito Santo, nós não teremos condições de ir à frente. Não teremos força, não teremos condições, não teremos capacidade. E o agir do Espírito Santo, ele se revela no comportamento santificado da pessoa. Isso que nós falamos aqui, quando o Espírito Santo começa a trabalhar a sua vida, as pessoas vão ver algo diferente, porque você está sendo trabalhado para ser santo. E principalmente, a igreja ela muda a sua visão para ser uma igreja missionária, como parte do corpo de Cristo, na vida do corpo. E eu e você, como membros, como os discípulos e discípulas de Jesus, temos esse compromisso. Precisamos do agir do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos de um novo, do recomeço. Recomeçar. Essa lição, estamos começando uma revista, que eu quero que você, e eu me coloco nisso, possa refletir aquilo que falta, aquilo que você mais está precisando. Você tem conversado com o Pai? Conversado com Ele, colocado diante dele, para que Ele possa recomeçar a sua vida? Algo que se perdeu? Recomeçar algo que ficou perdido? Recomeçar algo que está frio? Precisamos recomeçar. Vamos aqui para a conclusão dessa lição. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela resiste às perseguições e tentações diárias. Não é verdade? Porque quando ela está buscando a Deus através da oração, através da palavra, o Espírito Santo a direciona, dá a ela o discernimento e entendimento daquilo que está acontecendo ao seu redor. E por isso ela consegue livrar a pessoa. Mas isso também tem que ter intimidade. Ela é comprometida com Deus, pois ela guarda os seus mandamentos, a sua doutrina, a sua fé. E com as pessoas, pois ela guarda os mandamentos de Jesus. E ela testemunha a pessoa de Cristo ao mundo, do Cristo Salvador, do Messias. Essa igreja cheia da presença de Deus também é comprometida à realização de sua volta, pois o mundo sem a presença do Espírito Santo ainda permanece no domínio do medo e não da paz. Olha a importância que nós temos de ser luz onde estivermos. No momento de pandemia, nós temos que ser a luz, nós temos que ser a paz. Nós temos que ser o vento do Espírito, para que Ele possa tomar a nossa boca, a nossa mente, nosso coração, nossos ouvidos, para que as pessoas possam se deleitar da presença de Deus.
para transformar isso, a igreja movida pelo Espírito, ela crê, anuncia, denuncia, cultua, serve e testemunha a graça divina. Lembra aquilo que eu falei com vocês das perguntas? O que hoje falta em você para que você possa ser a igreja que Deus tem sonhado, planejado para impactar este mundo? Eu quero que você reflita nessa pergunta. É possível perceber a presença e a ação do Espírito Santo na igreja de hoje? De quais formas isso tem acontecido? Eu vou colocar uma música que eu gostaria que você parasse, pudesse cantar a música ou até mesmo, vamos dizer assim, busca a presença do Pai. Coloca as suas dificuldades, aquilo que tem sido difícil para você. Amém? Então, vamos ouvir essa canção. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Sim, mas verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos
E aí, povo de Deus, lindo demais essa música. Bem, eu deixo aí a vocês essa direção para a leitura dessa semana, né? Nós lemos aí o texto de domingo, aí tem o de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Estes textos também estarão aqui na descrição, aqui embaixo. Eu sempre coloco o texto, essa pergunta para refletir e estes textos na parte da descrição do vídeo, tá bom? Então você também pode pegar, tirar um print aí, se for o caso, dá um pausa aí e faz um print da sua tela. Bem, a bibliografia utilizada nessa lição está aqui, são diversas cartilhas e textos também dos livros, né, como nós falamos aqui do Bispo Nelson, Descubra Agora Como Alcançar o Genuíno Avivamento, tem a parte pastoral da doutrina do Espírito Santo, da Igreja Metodista, meu amigo Tiago Valentim, a Graça Santificadora, diversos textos aqui. E eu gostaria de convidar você para o culto Drive-In. Nós estamos aí tendo o culto Drive-In lá na Igreja Metodista de Taguatinga Norte. Nós estamos ali na Hélio Prates, na QNG 25, área especial 3, Taguatinga Norte, Brasília, Distrito Federal. Nós fazemos parte da 8ª região eclesiástica, então seja bem-vindo. Nosso culto é às 18 horas a partir deste domingo, então fica ligadinho aí no horário. Nós estamos mudando um pouco aí, nós tivemos aprovação, né? Então o culto será a partir deste domingo, do dia 13 de setembro de 2020, para as 18 horas, tá bom? Aí também tem os canais, né, que a gente está colocando aí para que você possa se inscrever no nosso canal, para que você não possa perder nenhum vídeo lá. E como eu expliquei, você vai ter um botãozinho vermelho à sua direita na tela, que você tiver aí no seu, ou no computador, ou no seu iPad, ou no seu celular. Se inscreve lá e do ladinho vai ter o sininho, ative lá, porque todo vídeo que entrar você vai ser, vamos dizer assim, direcionado para você em primeira mão saber esse vídeo que está sendo lançado em nosso canal, tá bom? E aqueles que puderem, faça sua oferta, dizime, faça sua parte, plante uma semente, seja fiel àquele que é fiel contigo. Amém? Nós temos também esses dados bancários na descrição aí do nosso vídeo. E agora chegou a nossa vez de ir. Mas antes de irmos, eu gostaria de orar. Vamos ter um momento de oração com Deus? Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Paizinho, nesta manhã, ó Pai, queremos te agradecer, ó Pai, porque sabemos que Tu estás falando em nosso coração de tudo aquilo que precisamos corrigir ou até mesmo recomeçar, ó Pai. Ó Deus, tens misericórdia de nós. Nós somos limitados, precisamos de Ti, Pai. Usa a nossa vida, ó Pai, conforme o Teu querer, como a igreja primitiva, ó Pai, nos impulsiona, nos dirige, ó Pai. Nos dê o ardor, ó Deus. Nos dê aquela chama que arde, ó Pai, para buscarmos a Tua presença e principalmente sermos luz, Pai. Para que possamos ser luz onde estivermos, sermos instrumentos de paz. Que em nome de Jesus, a Tua paz possa habitar nos nossos corações. E neste mundo de tanta desilusão, de tanta falta de esperança, de medo, Pai, do que será, ó Deus, por uma doença, que o Teu Espírito Santo nos dê paz e condição, ó Pai, para sermos referências, para que sejamos vozes proféticas, ó Pai. Vozes que falam do Teu reino de justiça, que possamos ser a verdade que este mundo precisa ouvir. Pai, eu quero pedir por cada um dos meus irmãos. Não sei aquilo que eles pediram ou colocaram em Tua presença como para ser mudado, mas que neste instante que o Teu Espírito Santo vá de encontro a eles e faça mover, ó Pai. Faça mover, ó Deus, como foi na igreja primitiva, ó Pai.
para que a tua igreja possa, ó Deus, ser, ó Deus, revestida com poder, para espalhar a tua palavra para a Judeia, a Samaria, aos confins da terra. Que nós possamos, ó Deus, passar, ó Deus, por esse momento de dificuldade e que possamos, ó Deus, ser revestidos para falar de Ti em nossas casas, em nossas ruas, em nossos bairros, cidade, estado, país e até o mundo, ó Pai. Que em nome de Jesus a Tua presença possa estar em nossos corações e trabalha nossa mente e coração para que possamos ter um coração ensinável por Ti, ó Pai. Esse é o nosso desejo e a nossa oração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, minha querida, fique com Deus. Tenha um excelente dia, cheio da presença de Deus. Ele está contigo. Ele é por você. Então anima-te. Vamos recomeçar? Um abraço e até semana que vem ou até o culto drive-in, tá bom? Um beijo e um abraço virtual, tá bom? Fica com Deus. Até mais. E vou deixar mais uma musiquinha, ó, daquela abençoada para você poder orar e já sentir a presença de Deus. Amém?